Sob as sombras inquietantes das torres de Manhattan ou em meio ao silêncio gélido da tundra do Alasca, existe um poder silencioso, invisível e absolutamente avassalador. Ele não é forjado em aço ou pedra, nem pode ser comprado com a tinta verde de uma nota de dólar. Os imperadores romanos o chamavam de cidadela interior, um santuário sagrado da mente onde nenhuma tempestade, nenhum fogo e nenhuma tragédia exerce domínio. Bem-vindos ao Modern Invictus. Hoje, não estou aqui para recitar doutrinas antigas empoeiradas. Em vez disso, vou levar vocês aos cantos mais sombrios e brutais da América, onde a filosofia deixa de ser um luxo e se torna sobrevivência pura e visceral. Estaremos juntos no coração dos infernos imponentes do Oregon para testemunhar o limite absoluto do controle. Cruzaremos a nevoa melancólica de Ponte Golden Gate para resgatar a esperança perdida. E olharemos diretamente nos olhos calmos e inabaláveis daqueles que, no Texas, perderam tudo em uma única noite, mas mantiveram sua dignidade intacta. Estes não são apenas roteiros. São fragmentos irregulares de vida, esculpidos no sangue e nos ossos de almas com coração de aço, que forjaram sua vontade na fornalha do mundo moderno. Para eles, o estoicismo não é um hobby, é o seu fôlego. É a única bússola que resta quando o mundo ao seu redor desmorona no caos. Respire fundo. Acalme o ruído. Você está pronto para conhecer os fantasmas invencíveis escondidos à vista de todos por toda a América? Sob o sol dourado e o ar salino cortante da base naval de San Diego, onde porta-aviões monolíticos surgem como ícones de poder absoluto, as pessoas ainda sussurram sobre um fantasma de coragem. Não foi uma vitória estrondosa ou condecorada nas linhas de frente. Foi uma guerra silenciosa e agonizante, travada nas sombras pelo almirante James Stockdale. Imagine um homem lançado em um inferno vivo por mais de 2.500 dias. Torturado. Isolado. Seu corpo reduzido a uma mera ruína. Mas o segredo de sua sobrevivência não foi encontrado na força de seus músculos. Foi encontrado em um paradoxo aterrorizante que ele carregava consigo, extraído dos antigos pergaminhos do estoico Epicteto. Stockdale observou algo arrepiante. Os primeiros a quebrar não foram os mais fracos, foram os mais otimistas. Eram aqueles que sussurravam constantemente: estaremos em casa no Natal, e depois, estaremos em casa na Páscoa. E quando esses marcos passavam em silêncio, seus corações simplesmente se despedaçavam. Stockdale era diferente. Na quietude congelante da solitária, ele escolheu um caminho muito mais difícil. Ele encarou diretamente a verdade nua e cruel, a de que ele poderia nunca mais ver o céu da Califórnia. No entanto, ao mesmo tempo, ele forjou uma fé inabalável e implacável de que, no fim, ele iria prevalecer. Esta é a clássica intersecção entre a disciplina de ferro e a esperança lúcida. Ele usou sua dor para forjar uma cidadela interior inexpugnável. A lição que Stockdale deixou não é apenas para soldados, é para você. Não confunda pensamento positivo com a coragem de encarar sua realidade mais dura. Você pode estar aprisionado por suas próprias lutas agora, mas lembre-se, apenas quando você ousa encarar a escuridão sem piscar, é que realmente encontrará o caminho de volta para a luz. Bem-vindo ao paradoxo de Stockdale, onde a verdade brutal se torna a rampa de lançamento para um espírito invencível. No fundo dos desfiladeiros estreitos de Manhattan, onde o pulso das finanças globais bate com uma intensidade frenética e a pressão pelo sucesso pode sufocar até os pulmões mais fortes, um segredo permanece oculto atrás de paredes de vidro reforçado. Imagine um milionário. Um homem que domina o mundo do topo de sua cobertura de milhões de dólares, mas que, voluntariamente, mergulha em um pesadelo sistemático. Uma vez por mês, enquanto as luzes de Nova York brilham intensamente do lado de fora de sua janela, ele despe seus roupões de seda, desliga o aquecimento e se encolhe no chão de madeira fria. Seu jantar não é mais foie gras ou vinhos caros, são apenas alguns pedaços de pão amanhecido e água da torneira. Muitos chamariam isso de a loucura de um ultra-rico. Massa elite estoica? Eles chamam isso de premeditatio malorum, o ensaio do pior. No silêncio pesado e assombroso daquele quarto, este homem está realizando um ritual para purificar sua alma do medo. Ele faz a si mesmo uma pergunta penetrante e inabalável: é esta a condição que eu tanto temia? Ao saborear a pobreza no coração da riqueza, ele priva o destino de sua arma mais letal, o elemento surpresa. Quando os mercados sangram ou as fortunas desaparecem, ele não treme. Ele não quebra. Por quê? Porque ele já viveu esse colapso 1000 vezes antes. Este é o ápice da liberdade interior. No turbilhão brutal de Nova York, onde os homens facilmente se tornam escravos das coisas que possuem, este homem encontrou a chave mestra.
Quando você ousa confrontar e até mesmo habitar seu maior medo, esse medo perde o controle sobre você. A lição aqui não é sobre frugalidade, é uma proclamação. Você só domina verdadeiramente sua vida quando não teme mais perder seus luxos, porque você já dominou a própria perda dentro da sua mente. Olhe ao redor do seu quarto agora mesmo. Você tem a coragem de abrir mão do seu conforto, para encontrar o tipo de liberdade que apenas o eremita de Manhattan realmente conhece? No coração das vastas e antigas florestas do Oregon, quando o verão seco e impiedoso transforma a natureza em uma fornalha infernal, o rugido da chama soa como o grito de uma besta primordial despertando de um longo sono. Imagine-se lá, cercado por pinheiros explodindo como fogos de artifício, diante de paredes de fogo de 10 andares de altura que engolem tudo em seu caminho. Nessa margem tênue entre a vida e a morte, o bombeiro de elite não olha para o incêndio com pânico. Ele conhece um segredo sombrio. Ele é completamente impotente diante da fúria da natureza. Ele não pode parar o vento. Ele não pode ordenar que as chamas se acalmem. Mas ali mesmo, no centro exato da tempestade de fogo, um ponto de quietude emerge. Esta é a fronteira sagrada da dicotomia do controle. Em vez de desperdiçar sua alma temendo as chamas, aquele bombeiro reduz todo o seu mundo a apenas alguns centímetros. Ele controla cada respiração profunda, evitando que seus pulmões se queimem com o ar incandescente. Ele controla o posicionamento de suas botas de biqueira de aço para não escorregar em um poço de cinzas oculto. Ele controla sua frequência cardíaca para que sua razão não paralise. Ele entrega o externo ao destino e derrama toda a sua existência no interno. Esta é a essência bruta do estoicismo, a separação impiedosa entre o que é nosso e o que não é. Quando você estiver diante dos incêndios da sua própria vida, seja um colapso em Wall Street ou uma crise pessoal devastadora, pergunte-se: você está tentando apagar um fogo que está muito além do seu alcance, ou está focado em manter seus pés firmes no chão? A paz não vem do mundo parando o seu caos. Ela vem do reconhecimento de que a tempestade lá fora não tem autoridade sobre a sua cidadela interior. Seja como aquele bombeiro do Oregon. Encontre poder na aceitação e encontre sua liberdade na disciplina de ferro da alma. Imagine o céu do Texas nos dias mais terríveis do furacão Harvey, quando Houston deixou de ser uma cidade e se tornou um vasto mar agitado de águas turvas e furiosas. No coração daquela tempestade, dentro de um hospital que estava sendo lentamente engolido pela inundação, um único homem se mantinha como a última linha de defesa entre a vida e a morte. Na sala de cirurgia, as luzes de emergência piscavam como suspiros finais e desesperados de um moribundo. Lá fora, a chuva martelava contra o vidro como os punhos de ferro do próprio destino. A água já avançava pelos corredores, a energia poderia sumir a qualquer segundo. No entanto, sobre a mesa de operação, as mãos daquele cirurgião permaneciam estranhamente imóveis. Nem um tremor. Nem um segundo de hesitação. Alguns chamariam isso de frieza. Mas no mundo dos estoicos, isso é apatia, um estado de quietude absoluta e profunda, onde emoções triviais são deixadas de lado para dar lugar ao dever supremo. Aquele médico não era um homem sem medo. Ele era um homem que entendia que, se deixasse o pavor invadir sua mente, seu bisturi se tornaria uma arma de morte. Ele se transformou em uma ilha de ordem no meio de um oceano caótico. Naquele momento, sua compostura não era apenas uma técnica, era um milagre de salvação. Era uma energia silenciosa que irradiava pela sala, ancorando seus enfermeiros e seu paciente, impedindo-os de cair no abismo do pânico. Esta é a lição mais valiosa que você jamais aprenderá. Seu estado de espírito nunca é apenas um assunto pessoal. Quando as tempestades da vida batem à porta, seja um colapso financeiro ou uma tragédia familiar, sua quietude é a única âncora para aqueles ao seu redor. Você é a âncora, ou uma vela rasgada perdida no vendaval. Lembre-se do médico de Houston, que usou a frieza da sabedoria para acender uma fogueira de esperança na escuridão. Porque, no fim das contas, uma mente imutável é o único remédio capaz de curar um mundo que está se despedaçando. Nas profundezas da tundra do Alasca, onde a fronteira entre a existência e o nada é tão tênue quanto um único suspiro, existe um capítulo de sobrevivência que você não encontrará em nenhum manual de instrução. Imagine, o seu avião acaba de se despedaçar contra o gelo. Tudo que o recebe é o silêncio mortal do Ártico e um frio cortante de 40 graus abaixo de zero. Nessa temperatura, o sangue começa a engrossar nas veias e a vontade humana costuma se estilhaçar muito antes de o corpo congelar de vez. Mas, à sombra dessa morte branca, um caçador realizou um ato tão insano quanto monumental. Ele se recusou a sentir ressentimento.
Em vez de queimar suas últimas brasas de energia amaldiçoando a sorte ou gritando para o vazio infinito, ele praticou o amor fati. Ele amou o seu destino, mesmo quando esse destino tomou a forma de uma nevasca assassina. Ele olhou para cada pedaço de madeira podre sob a neve, para cada faísca solitária de um velho isqueiro, como se fossem os presentes mais luxuosos que o universo já havia concedido. Para ele, cada rajada congelante não era um inimigo, era um parceiro em uma dança de sobrevivência, um teste para provar a existência do seu verdadeiro eu. Ele não apenas aceitou a realidade, ele a abraçou, transformando o frio de rachar os ossos em um catalisador para afiar o seu foco como uma lâmina de barbear. Este é o verdadeiro brio de um Modern Invictus. Não apenas suporte as dificuldades que a vida joga em você. Amen. Veja cada provação, seja uma falha amarga ou uma decepção devastadora, como a matéria-prima necessária para forjar uma versão mais invencível de si mesmo. Quando você ousa amar até os piores momentos, percebe que não existe força nesta terra que possa realmente quebrá-lo. No coração gelado do Alasca, aquele caçador viveu, não porque teve sorte, mas porque escolheu amar os momentos mais brutais do seu destino. Você está pronto para começar a dança com a sua própria tempestade? Sob o céu de Massachusetts, as ruas históricas de Boston ainda ecoam com os tremores de uma explosão que um dia parou o mundo. Imagine ser um atleta, alguém cuja própria alma é movida pelo ritmo da corrida, apenas para que um único microsegundo do destino, bem na linha de chegada, despedace o seu mundo em fumaça, junto com as suas pernas. Não foi apenas uma ferida física, foi uma execução do espírito. Mas em meio aos destroços e às sirenes gritantes, uma transformação mística tomou conta da mente daquela mulher. Em vez de se afogar no abismo da autopiedade, ela recolheu os cacos afiados de sua vida para forjar uma cicatriz reluzente. Ela não viu a perda das pernas como um fim, mas como um começo brutal e necessário. A filosofia estoica chama isso de um milagre de transformar o obstáculo no caminho. Ela usou sua agonia profunda para dar à luz uma fundação, transformando uma catástrofe pessoal em uma fonte de vida para milhares de outras pessoas que vivem com deficiência. Este é o coração pulsante do espírito Boston Strong, onde a força não nasce de estar inteiro, mas do poder de ressurgir das próprias lágrimas. O obstáculo não era mais uma parede, tornou-se uma rampa de lançamento, a matéria-prima para uma virtude que brilha muito mais do que qualquer medalha de ouro. A lição aqui é um chamado de despertar blindado para você. Quando a vida impõe uma barreira, não é um sinal para parar, é o momento de redefinir quem você é. Não pergunte por que o obstáculo apareceu, pergunte qual grandeza você construirá por causa dele. Você tem a coragem de transformar as suas cicatrizes em um farol para o resto do mundo? Imagine a costa da Flórida no rastro cru e cortante da fúria do furacão Ian, onde palmeiras orgulhosas, que antes balançavam na brisa, agora se erguem como esqueletos esbranquiçados, e Fort Myers foi transformada em um cemitério de sonhos despedaçados. No meio dos destroços retorcidos de propriedades de milhões de dólares, há uma figura solitária que faz qualquer transeunte parar bruscamente. Um velho pescador, com a pele curtida pelo sal e pelo sol, permanece em silêncio absoluto diante do que costumava ser sua casa, agora nada mais do que uma pilha de tijolos encharcados e lama cinzenta. Não há gritos, nem lágrimas de lamento. Apenas uma quietude assombrosa e perturbadora irradiando de olhos nublados pela passagem do tempo. Enquanto o mundo ao seu redor desmorona em um vácuo de desespero, esse homem simplesmente se inclina. Com uma calma estranha e rítmica, ele começa a vasculhar os escombros, recolhendo quaisquer fragmentos que restaram de suas redes de pesca. Isso não é um entorpecimento de um homem que desistiu, é a sabedoria profunda de uma alma que finalmente enxergou as engrenagens ocultas do universo. Ele entende uma verdade brutal que a sociedade moderna tenta desesperadamente ignorar. Tudo que tocamos, esta casa, aquele barco, até mesmo as pessoas que amamos, são meros itens emprestados pelo banco do destino. O estoicismo chama isso de o domínio da impermanência. Quando a tempestade veio para retomar tudo, ele não viu um ato de injustiça, ele viu uma devolução inevitável de propriedade. O que resta para ele não são as cinzas sob suas botas, mas uma dignidade que nunca vacilou em seu peito. A Flórida oferece um aviso sombrio a todos nós. O que você realmente possui se um único sopro da natureza pode varrer tudo em um piscar de olhos? A verdadeira liberdade só começa quando você ousa desapegar sem um único sussurro de reclamação, quando percebe que a única coisa que realmente lhe pertence é a maneira como você sorri de volta para o vazio. Você está pronto para devolver o que nunca foi realmente seu? Deixe para trás o zumbido dos servidores do Vale do Silício e os códigos binários que prometem uma imortalidade digital.
Em vez disso, entre no silêncio assombroso e misterioso do deserto de Mojave, em Nevada. Lá, entre os cumes de rocha vermelha e o calor escaldante do sol do oeste, vive um homem que um dia teve as chaves do reino da tecnologia. Agora, ele não passa de um espectro assombrando um barraco de madeira castigado pelo tempo. As galas luxuosas em Palo Alto ficaram para trás. As doses de dopamina dos likes dançando em uma tela sumiram. Ele desapareceu completamente do fluxo de aplausos virtuais. Muitos chamaram isso de suicídio de carreira. Os estoicos? Eles chamaram de uma peregrinação à cidadela interior. No isolamento absoluto do deserto, onde não resta ninguém para quem atuar e nenhum público para aplaudir, um milagre aconteceu. O grito implacável do ego finalmente começou a se apagar. Quando você não tem mais nada para ostentar, você é forçado a confrontar a realidade nua e crua de quem você realmente é. Ele percebeu que, por décadas, esteve construindo um enorme castelo de areia feito de posses, apenas para ser esmagado pelo peso do seu próprio império. Agora, com nada além de um jarro de água, um diário surrado e um manto infinito e estrelado de Nevada, ele encontrou uma forma destilada de felicidade que 10 bilhões de dólares jamais poderiam comprar. Esta é uma lição brutal para nossa era da vaidade. A felicidade nunca é uma soma do que você possui, ela é a subtração dos seus desejos vãos. Quando você finalmente ousa arrancar as máscaras e ficar sozinho no silêncio do deserto, percebe que a única coisa de que realmente precisava era uma mente tranquila. Diga-me, você tem a garra para silenciar o ruído, caminhar para longe dos aplausos e ouvir o ritmo da sua própria respiração no deserto da sua vida? Sob o sol abrasador do Alabama, onde as cicatrizes históricas da injustiça ainda ardem como brasas sob as cinzas, existe um poder que não precisa de gritos para impor sua presença. Imagine uma mulher negra caminhando por um corredor de insultos venenosos, sob os olhares furiosos de uma multidão desesperada para encurralá-la. Aquelas palavras vulgares são lançadas contra ela como flechas envenenadas, mas, em vez de reagir com raiva ou lágrimas, ela escolheu uma arma mais aterrorizante do que qualquer outra, um silêncio frio e majestoso. Ela estava lá, com a coluna reta como uma lâmina de aço, seus olhos calmos como um lago espelhado. No mundo dos estoicos, ela estava praticando uma arte suprema, a recusa em conceder aos outros o poder de feri-la. Ela entendeu que a fúria deles era apenas um incêndio, esperando pelo combustível da sua resistência para se propagar. Ao manter sua mente em absoluta imobilidade, ela despojou aqueles insultos de seu peso, transformando-os em sons ocos que desapareceram no vazio antes mesmo de tocarem sua alma. Isso não é a submissão dos fracos, está é a vitória absoluta da cidadela interior. Ela conhecia uma verdade visceral que poucos conseguem entender. O inimigo só vence quando ganha o controle sobre a sua reação. Quando você se recusa a deixar que a malícia externa cruze a fronteira da sua mente, você é o único que detém o equilíbrio do poder. A lição do Alabama é um lembrete blindado para qualquer pessoa que enfrente julgamentos ou injustiças. Sua dignidade é sagrada e intocável, a menos que você escolha entregá-la. Diga-me, você tem a garra para permanecer em silêncio diante do ruído que tenta, tão desesperadamente, estraçalhar a sua alma? Sob as imponentes cúpulas de mármore de Washington DC, onde as mudanças de poder global são negociadas em salas fechadas com cheiro de cedro envelhecido e ambição fria, existe uma história que a elite só ousa sussurrar. Imagine uma estrela em ascensão. Um homem com um futuro tão brilhante que chega a cegar, parado diante de um documento que definirá sua vida. Com uma única canetada, ele poderia ter tudo: o apoio de patronos sombrios, riqueza ilimitada e um lugar permanente à mesa dos poderosos. Mas o preço? Trair as mesmas pessoas que ele jurou proteger. Na penumbra daqueles corredores, onde a matilha de lobos espera com a respiração suspensa por um acordo, este homem fez o impensável. Sem acusações barulhentas. Sem discursos teatrais para as câmeras. Ele simplesmente pousou a caneta. Ele sorriu com uma serenidade estranha e saiu do Capitólio, deixando para trás a glória pela qual milhões matariam. Ele escolheu renunciar. Escolheu ser um perdedor aos olhos da multidão para que pudesse continuar sendo um rei dentro das fronteiras soberanas de sua própria alma. O estoicismo chama isso de a supremacia da justiça e da sabedoria. Ele entendeu que a fama é meramente uma sombra passageira, um externo, enquanto a integridade é o próprio fôlego da alma. Quando ele fechou a porta daquele escritório pela última vez, ele não perdeu uma carreira. Ele recuperou algo muito mais precioso, sua autonomia moral. Esta é a lição final do coração da América. A vitória suprema não é o quão alto você sobe na escala social. É saber se você tem a coragem de manter suas mãos limpas enquanto caminha pela lama da tentação.
No meio dos lobos da vida, você escolherá ser um vencedor que perdeu a alma, ou um homem livre com sua dignidade intacta. Nossa jornada pelas paisagens mais brutais da América, dos picos isolados e congelados do Alasca aos traiçoeiros corredores de poder em Washington DC, chegou ao fim. Mas lembre-se, o mapa que você acabou de percorrer não é sobre geografia. É um mapa da alma invencível. 10 histórias. 10 estados. 10 lições de sangue, lágrimas e vontade de ferro. Elas provam uma verdade inegável. O estoicismo não é apenas um texto antigo e empoeirado enterrado em uma biblioteca. Ele é o fôlego ofegante de um bombeiro no Oregon. É o silêncio majestoso de uma mulher no Alabama. É o pulso firme e calmo de um cirurgião no olho de um furacão em Houston. Você não precisa pisar em Manhattan ou encarar o frio do Ártico para provar a sua têmpera. O seu furacão pode ser uma crise financeira silenciosa, uma traição dolorosa ou, simplesmente, a guerra dentro da sua cabeça a cada manhã. A cidadela interior não está a quilômetros de distância. Ela está escondida bem aqui, na sua mente, esperando para ser ativada por uma única decisão. Pare de ser uma vítima das suas circunstâncias. Bem-vindos às fileiras do Modern Invictus, onde não apenas aprendemos a sobreviver, mas aprendemos a ser inquebráveis. Olhe para o coração da sua própria tempestade e sorria, porque você sabe que tem o aço necessário em seu peito para atravessá-la. Não desapareça no silêncio. Deixe a sua marca. Compartilhe a história da tempestade que você está enfrentando nos comentários abaixo. Juntos, construiremos uma comunidade de invulneráveis. Eu sou Ken Lai, e esta é a nossa jornada para nos tornarmos inconquistáveis.